Olá, bem-vindo à aula de fotografia. O assunto de hoje é fotografia de produtos feitos de couro. E o couro, ele é um material que você tem que tomar bastante cuidado quando for fotografar, porque a textura dele é uma coisa muito marcante no material. E essa textura tem que aparecer. Se não aparecer, o couro não vai estar bem representado. Eu não tenho muitos produtos de couro na minha casa, mas eu encontrei essa carteira. E essa carteira, então, que eu trouxe para a aula para fotografar. E ao contrário do produto da semana passada, que eu usei o fundo ali de o horizonte, né, na verdade, para fazer a fotografia, aqui eu quis usar o fundo infinito. Então, eu quis acabar com esse limite aqui entre chão e parede. E aí eu peguei um papel branco. Facilitava, né, que a carteira é um objeto pequenininho, então ela cabe aqui numa folha A4. E aí eu consegui fazer o meu fundo infinito. Espero que você não tenha toque, isso aqui na verdade não ficou bem alinhado, mas não tem problema. Isso aqui a gente corta depois na pós-edição, tá? Então a fotografia ela acontece aqui dentro. Então, o primeiro passo é começar estudando a luz, ou seja, estudando como que a luz incide sobre o meu objeto para conseguir realçar a textura do material. Lembre que eu falei que a textura do couro é extremamente importante. Então, eu tirei a carteira ali do meu fundo infinito e comecei a girar ela para entender como que a luz influenciaria. Então, a luz que eu tenho aqui no momento é uma luz superior e percebam que, dependendo de como eu giro, eu consigo visualizar aqui a textura do material ou não, ou ela fica escondida. Então, uma vez feito esse estudo, eu voltei ali a carteira para o fundo infinito dela e eu quis alterar, então, a iluminação para testar algumas possibilidades. Eu tinha a luz superior nesse momento, e essa luz superior eu acabei apagando ela para testar uma luz lateral. Então, a luz lateral, ela estava aqui nessa lateral direita, né? Ela tem várias possibilidades de cores, mas eu deixei uma cor branca e comecei a girar ela ao redor aqui do meu produto, da minha carteira, para conseguir entender como que o material seria representado, né? E como que eu conseguiria fazer a melhor representação desse material. E eu consegui, trazendo a luz aqui para o lado esquerdo, então a carteira está um pouco inclinada, né? Então a luz, ela estando aqui, ela conseguiu realçar a textura ali do material. E essa luz, então, ela sai ali do lado esquerdo da luminária, ela incide na carteira e vai para a câmera. E com isso eu consigo chegar a um ângulo adequado para a fotografia desse material. Então, uma vez definida que a iluminação que eu iria utilizar é uma iluminação lateral, eu comecei a pensar no outro lado, que estava muito escuro, que eu não conseguia perceber os detalhes do produto. Então, peguei o meu bom e velho papel branco como rebatedor e comecei a testar inclinações diferentes dele para ver possibilidades, né, de como que ele poderia melhor iluminar o meu produto. Uma coisa que estava faltando para a minha fotografia era a questão da história, né? De poder contar alguma coisa com aquele produto. Eu até tinha pensado em algumas possibilidades, mas eu não tinha em casa. Então, acabei fazendo algo mais padrão mesmo. Então, coloquei uma carteira de motorista, um cartão de crédito na carteira, só ajudando a indicar, né, o que é esse produto. Então, tem ela aí ambientada, de certa forma, né, contextualizada, na verdade. E tem a minha iluminação, mas percebe, olha o que está acontecendo. Viu ali a sombra? Então, é porque a luz ali na minha luminária, ela começa mais em cima. E começando mais em cima, eu tenho a região aqui de cima iluminada e a região aqui de baixo, ela está escura, ela está sombreada. Então, está um pouco esquisito. Eu precisava alterar essa configuração. Então, a solução que eu encontrei para lidar com essa sombra criada aqui pelo início, mais em cima aqui da luz, foi subir todo o meu set fotográfico. Então, eu peguei uma caixa e eu comecei a montar o meu set acima, então, dessa caixa. Então, já colocando ali o meu fundo infinito, né, já dá para perceber como que está muito mais iluminado. Então, nessa parte de cima, coloquei ali a carteira e olha a diferença. Olha como a luz agora mostra muito bem todo o objeto e não mais a parte apenas superior dele, né? Então, eu tenho a luz preenchendo desde cima até embaixo. Inclusive, acaba aparecendo algumas
algumas marcas no couro que eu não percebia antes, né? Tem uma manchinha aqui, enfim, tem outros problemas. E essa região que eu indico ali, ela tá escura. Então, quando eu posiciono o meu rebatedor, se a ideia é que essa foto, ela depois seja uma foto recortada, né? Você não vai usar a foto no formato final que tá aqui, que é o que acaba acontecendo quando você tem um limite pequeno da mesa, do fundo infinito. Então, não tem problema aparecer os objetos de iluminação, aparecer rebatedor, aparecer término aí de mesa, de fundo, enfim, não tem problema porque você não vai usar a foto nesse enquadramento que você está visualizando aqui. Você vai ter que trabalhar numa pós-edição depois, fazer algum tipo de corte, ou até mesmo você vai tirar essa foto desse fundo e aplicar a um outro tipo de fundo. Enfim, você vai ver qual é a melhor opção para o seu objeto. Mas então não se preocupa muito se estiver aparecendo coisas a mais aí na sua fotografia. Aquele cuidado básico, né, que a gente tem que ter, então, antes de fazer a fotografia, perceber se o produto está bem limpo. Se não tiver, você passa um paninho, passa o que for preciso para limpar o produto, para limpar o cenário, para limpar os elementos que fazem parte da sua fotografia e que não devem permanecer sujos. Porque você pode, né, ter uma fotografia mais conceitual, que a ideia é realmente você usar, sei lá, poeira na sua fotografia. Então, tudo bem, vai atrás de poeira, traz poeira para essa fotografia, não tem problema. Mas no caso, se não for essa a situação, então tem que deixar o produto bem limpinho. Essa foi então a fotografia vinda diretamente da câmera. Não é a foto final ainda, a foto final ainda vai passar por um processo de pós-edição.